Jesus, Maria e José, conosco caminham. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Sagrada Família. Este que é um programa aqui da Paróquia de Três Coroas. Eu sou o Gilson Lourenço, pesquisador, escritor e consultor na área do desenvolvimento humano e empresarial. E hoje, retomando, depois de alguns episódios, deixei o Pedro sozinho aqui, coordenando esse podcast e a apresentação, né? Mas hoje, então, vamos voltar em grande estilo. Eu vou entrevistar o Pedro hoje. Então, bem-vindo também, Pedro. Fica à vontade. Muito obrigado. Eu acho que todos ficam felizes de estar voltando, né? Quando eu tava ali, era mais desorganizado. Agora tá o Gilson, o negócio volta a ficar mais sério, então. Barbaridade. Invertemos as funções. Antes eu tava perguntando, agora eu vou ser o perguntado, né? Isso aí. E hoje a gente tá aqui para falar de um tema que é muito profundo e acredito que a gente vai começar ele, talvez, dando uma introdução importante a esse tema. E eu espero que você que está em casa também aproveite para pegar uma água, um caderno, o seu caderno de estudo, onde você faz as anotações e já acompanha conosco e vai fazendo esse estudo, porque é um tema muito, muito bonito. E nos bastidores, nós estamos hoje com a Dani, que está cuidando de várias coisas, né? Das câmeras, do café, do bolinho, da água, né? Então, obrigado, Dani. E desde já a gente agradece a todos que sempre nos ajudam aqui no podcast. Sofia, Renatinha, enfim, todas as pessoas que vêm também nos ajudar. Quero também aproveitar para agradecer o nosso pároco, Padre Ezequiel Perche, que muito nos incentiva e nos orienta espiritualmente para que a gente possa estar aqui falando um pouquinho de todos esses temas que vêm nesse podcast. Então, muito obrigado, Padre Ezequiel, um abraço para todos, para você, através da gente aqui, de todos nós. E nós já chegamos a mais de 320 inscritos no canal. Viu? Ó, começamos com 100 e poucos inscritos e começou a ficar cada vez mais bonito, milhares de visualizações já. Sim. Então, mas dá para bater 1.000 inscritos, né? Dá para bater 1.000 inscritos. Eu espero, né, que você que está aí nos assistindo já se inscreva. E se não se inscreveu, já se inscreve aí no canal e manda para as pessoas que você acredita que precisam estudar os temas que a gente traz aqui para fortalecer a vida espiritual e para poder estar ainda mais próximo de Deus e daquilo que realmente faz sentido eterno na nossa vida. Amém. E vamos fazer uma oração então, Pedro? Uhum. Você que está em casa já pode pegar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo... Eu vou botar mais perto. A partir do versículo 52, tá? Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 52. Nós estamos aqui dentro do Evangelho do grande discurso de Jesus sobre a Eucaristia. Então, você que está em casa pode pegar e a gente vai acompanhar isso fazendo dessa palavra a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber de seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje o nosso tema, então, é a Eucaristia. E eu já começo com uma pergunta importante, que é: por que falar desse tema? Por que precisamos tanto falar da Eucaristia? Antes de entrar propriamente no catecismo, a primeira resposta, e a resposta talvez mais evidente a essa pergunta de por que falar da Eucaristia, se encontra nesse Evangelho. Se nós formos pegar e prestar com atenção, né? Você aí de casa, você, Gil, se você quer ir para o céu, Sim. Você quer a eternidade? Sim. Você aí de casa, você quer a eternidade? Sim. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo diz, né?
Aqui, ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Primeiro, Jesus está fazendo uma promessa, que aquele que comer a sua carne e beber o seu sangue, sim, é esse que ele vai ressuscitar no último dia e vai para o céu, vai ter a vida eterna. Então, o primeiro ponto é que a Eucaristia é a garantia, de certa forma, na nossa vida, da vida eterna, da eternidade, da presença de Deus. Então, talvez essa seria a resposta que já era suficiente para dizer o porquê a importância da Eucaristia na nossa vida, né? Certo. Porque é ela que vai nos alimentar e é ela que é como se fosse essa, entre muitas aspas, a nossa passagem para a vida eterna, como o próprio Jesus disse. Mas também, o próprio Catecismo, no número... a partir do número 1322, vai estar falando sobre a Eucaristia. No número 1324... Sim. ele vai dizer: a Eucaristia é a fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, ligam-se à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio corpo de Cristo, nossa Páscoa. Ou seja, novamente o Catecismo reforça aquilo que Jesus disse no Evangelho. Sim. Qual a importância da Eucaristia? Ela contém o próprio corpo de Cristo e, por isso, todo o bem espiritual da Igreja. E dessa forma, todos os outros sacramentos se ligam à Eucaristia, porque ela é o centro da nossa vida. Perfeito. Cristo é o centro. Nós não cantamos como o Frei Gilson, né? Tu és Sim. o centro da minha vida. Sim, justo. Se Cristo é o centro e Cristo é a Eucaristia, e a Eucaristia é Cristo, a Eucaristia é, portanto, o centro da nossa vida. E essa imagem que tu trouxe agora do centro é uma imagem que tem vindo muito para mim desde o momento que nós decidimos falar nesse programa sobre a Eucaristia. Então, meditando, observando esses textos, essa imagem do centro é algo que me veio muito durante essa semana. Amém. Então... E dentro disso, dentro também dessa imagem de centro, uma das coisas que quando a gente diz que a Eucaristia é o centro da nossa vida, né, enfim, e a gente pode dizer que ela é o nosso caminho, muitas pessoas dizem, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso está no Evangelho, né? Sim. Só que quando a gente para pensar o que significa isso, né? Quando nós dizemos que Jesus é o caminho, quantos Jesus existem? Um ou dois? Só existe um? Só existe um Deus, só existe um Jesus. Portanto, se só existe um Jesus, quantos caminhos existem? Um só. Se só existe um Jesus e só existe um caminho, e Jesus é o caminho e a verdade, quantas verdades existem? Uma só. Se só existe um Jesus, um caminho, uma verdade, só existe uma vida eterna. E quem quer chegar à vida precisa passar pela verdade, pelo caminho. E quem é o caminho e a verdade que leva à vida? Jesus. E onde é que Jesus está? Na Eucaristia. Então, quando dizemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós dizemos a Eucaristia é o caminho, a verdade e ela nos dá a vida. Eu sei que hoje não é o foco do nosso podcast, mas a Santa Missa em si, ela está organizada em volta da Eucaristia. Sim, ela está toda voltada. E espero que a gente possa falar num próximo episódio só sobre a Santa Missa. Se vocês compartilhar bastante aí, a gente faz um sobre a Santa Colocar Missa. nos comentários, né? Então, legal. Muito bom, muito interessante essa colocação, Pedro. E a gente percebe, né, Gilce, que hoje em dia vai se perdendo aos poucos essa centralidade da Eucaristia na nossa vida, né? Parece que as pessoas, o mundo, até mesmo os católicos, não compreendem mais qual é a importância da Eucaristia, não entendem mais o que ela é. Então, um pouco desse episódio de hoje é trazer isso, é resgatar o amor pela Eucaristia, é resgatar a compreensão. As pessoas já nem mais compreendem direito o que é. Com certeza que nós não conseguimos abarcar todo o sentido, né? Sim. Mas nós precisamos conhecer pelo menos um pouco, entender o que é a Eucaristia. Claro. Hoje muitos acham que é só mais um pãozinho, um símbolo, né? E acho que esse episódio é para isso, né? É pra gente trazer de volta o amor eucarístico como uma continuidade do último episódio que foi sobre Corpus Christi pro coração das pessoas. Certo. E que nós possamos usar a nossa imaginação e a nossa disposição para, de fato, abarcar essa verdade. Porque isso é uma escolha nossa também, né, Pedro? Nós temos o livre-arbítrio de crer ou não
naquilo que são as revelações de Deus. Sim. E você que está em casa já começa a meditar sobre isso. Porque se você está aquém dessa verdade, ou seja, está com dúvida ou está com dificuldade de perceber a profundidade do que é a Eucaristia, se dispõe agora, nesse momento que está ouvindo, a colocar todo o seu coração e a sua mente para observar, de fato, a revelação do corpo e o sangue de Cristo, né? Presente nesse assunto, porque a Eucaristia ela trata disso, né? E até pensando um pouquinho mais à frente desse tema, eu percebo que tem nomes diferentes ao falar da Eucaristia. Tu poderia citar quais são esses nomes que remetem a esse tema? Sim. Se você continua com o catecismo aí, olha um pouquinho mais adiante, a partir do número 1328, ele vai trazer alguns nomes, ou seja, por mais que todos signifiquem a mesma coisa, que é o corpo de Cristo, muitas vezes a gente escuta nomes diferentes para falar sobre a Eucaristia, né? Então o próprio catecismo vai dizer, né? A ceia do Senhor também é chamado a Eucaristia, a fração do pão, que nós vamos depois também mostrar as partes da Bíblia, da nossa Sagrada Escritura, onde aparecem isso, né? A própria Assembleia Eucarística, o Santo Sacrifício, a Divina Liturgia, aquilo que talvez a gente mais usa, que é a comunhão, né? E, por fim, a Santa Missa, né? Que é a centralidade. É muito importante falar rapidinho, por mais que a gente vai ter sobre a Santa Missa, mas só lembrar, por que nós chamamos a missa de missa, né? Seria a celebração eucarística, né? A ceia eucarística, por que nós chamamos de missa, né? Missa vem do latim, né? O termo mittere, que significa enviado, enviar. E quando se celebra a Santa Missa em latim, no final o padre diz, ite missa est, né? Ou seja, ide a missa terminou, ide a missão, eu vos envio, né? É como se o padre estivesse dizendo isso, né? Ou seja, fomos enviados, foi enviado. Por isso que se chama missa, por causa do termo missio, mittere, missão, né? Então, quando a gente fala Eucaristia, a gente também sempre se remete a algo que Jesus nos traz para perto da sua ceia. Nós comungamos o seu corpo, mas nós somos o quê? Enviados. Mittere, misso, ite, missa est, né? A missão aqui comigo terminou e agora vocês têm que ir divulgar, proclamar o Evangelho. Então, esses são alguns nomes que o Catecismo nos traz. Mas todos eles se remetem à Eucaristia, à ceia do Senhor, né? Ao corpo e sangue de Cristo, né? Que legal. Muito interessante e aprofundando, e até quem quiser, né, a gente ressalta, Catecismo da Igreja Católica, este livro aqui, né, quem estiver olhando agora pode adquirir, tem na paróquia, vocês podem fazer também os episódios com a gente, estudando eles e lendo, e também você pode revisar tudo isso que está sendo dito aqui, né, Pedro? E pensando até nesse momento do que tu falou, assim, de enviar, então, eu não querendo adiantar os assuntos, mas a imagem que me veio foi de estarmos comungando o corpo e sangue de Jesus, então, e na Santa Missa, e então, ao final da Santa Missa, nosso papel é ir, né? Isso. Ir e levar isso que foi nos passado. Isso também já vem o questionamento de como que isso aparece na Bíblia. A Eucaristia é tratada de que maneira dentro dos evangelhos ou dos livros da Bíblia? Então, no Novo Testamento é muito evidente, né? Eu gostaria de começar trazendo algumas pequenas passagens do Antigo Testamento, só para a gente ver como não é algo inventado por Jesus e pelos discípulos. Por mais que se fosse só inventado por ele, já bastaria, né? Certo. Mas para ver que isso tem um respaldo também na Sagrada Escritura no Antigo Testamento. Então, se nós formos pegar já lá no livro de Gênesis, ou seja, no primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis no capítulo 14... no versículo 18, né? Você pode ir lá no início da Sagrada Escritura, nós vamos ver que já ali é comentado sobre a espécie do pão e vinho, ou seja, a importância da espécie do pão e vinho, né? Por mais que não se fale em corpo de Cristo, já se fala na espécie do pão e do vinho. Portanto, é algo que Jesus recebe de uma cultura, né? Gênesis, capítulo 14, versículo 18, né? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele pronunciou essa bênção sobre o pão e o vinho.
Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos entre tuas mãos. Ou seja, aqui mostras Melquisedeque, o sacerdote, utilizando do pão e do vinho como uma bênção, como uma oferta. E é isso que o padre faz na Santa Missa. Sim. Ele faz uma oração em silêncio, enquanto a gente está cantando o canto do ofertório, né? Sim, Ele reza, verdade. né? Bendito sejais, Senhor Deus, pelo pão e o vinho, fruto da terra e do trabalho humano, que vos é apresentado, que vai se tornar para nós o vinho e o pão da salvação, né? Não é essas palavras, mas é mais ou menos isso, né? Eu não lembro Sim. agora de cor. Sim. Ou seja, já mostra que a Eucaristia é algo... A Eucaristia, o pão e o vinho são sinais que vêm nos trazendo desde o Antigo Testamento, né? Outra Sim. passagem muito conhecida, aqui eu não preciso ler porque todo mundo conhece, né? É o Êxodo 16, que quando vai falar sobre o maná no deserto, né? Certo. Moisés, né, leva o povo para o deserto e Deus faz então cair pão do céu. Faz cair um pão do céu para Sim. que o povo possa ser alimentado por esse pão. Não Sim. era o corpo de Cristo, era apenas um pão abençoado, né? Mas aqui já está novamente trazendo isso, né? A figura do pão, a importância do vinho, né? Entendi. Por que isso, né? Por que Jesus traz essa configuração do pão e do vinho e não inventa uma nova matéria para o seu corpo e sangue, né? Certo. Se nós vamos pegar a Eucaristia, o pão e o vinho são uma antecipação, né? No capítulo 13 e 40 do Catecismo, vai dizer assim: ao celebrar a última ceia com seus apóstolos, durante a refeição pascal, Jesus deu seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Sim. Quando Jesus fala, eu não vim abolir a lei e dar pleno cumprimento, aqui também tem esse sentido. Por que Jesus escolhe logo a ceia judaica, que já tinha a presença do cálice, do vinho ali, que já tinha essa presença desses símbolos, e ele escolhe passar a sua Páscoa na ceia judaica, né? Na Quinta-feira Santa, enfim, porque Jesus está querendo trazer, porque para aqueles discípulos, né, para a maioria deles, para os primeiros cristãos que se converteram do judaísmo, Sim. a cultura deles já estava acostumada com essa ceia, com o pão, com o vinho. Então Jesus se utiliza elementos do cotidiano das pessoas para não fugir muito, né? Para a Entendi. partir daquilo trabalhar. Entendi. Ou seja, a espécie de pão e do vinho, ela já está presente, né? Na vida do cotidiano do povo judeu. Sim. Por exemplo. Sim. Até porque o pão é um alimento, entre aspas, assim, de todos, né? É um alimento mais simples que a gente pode fazer, né? É Sim. fermento, ou no caso da Eucaristia não, né? Mas é farinha e água, né? Com farinha e água a gente consegue fazer um pão, né? Sim. E depois o vinho, né? Sim. Eu gostaria de trazer aqui mais 3 passagens. Eu não vou ler as 3, mas você pode consultar em casa. Que é Mateus 26, Marcos 14... e Lucas 22. Eu vou pegar Sim. só uma delas, tá? Vamos pegar aqui em Mateus 26. Esses são os evangelhos que a gente chama de sinóticos. Sim. Né? Então, essas 3 passagens, Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, elas apresentam a mesma perícope, a mesma passagem. Mateus 26, 26 vai dizer o quê? Aquilo que o padre hoje repete na Santa Missa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo abençoado, partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice e, dando graças, disse: tomai todos e bebei, pois este é o meu cálice, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, nesses 3 evangelhos, olha a importância disso que é repetido nos 3 evangelhos, né? Sim. Sobre o quê? Tomar e comer. Jesus mesmo institui isso. Sim. E nos 3 evangelistas isso aparece. Isso ficou muito marcado na vida dos discípulos, né? Sim. Por fim, assim, né? A gente passou pelo Antigo Testamento, mostrei agora nos evangelhos, mas também nas cartas de São Paulo, né? Certo. Se nós formos pegar 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ver que os discípulos continuaram isso que Jesus pediu. Não foi algo que só existiu enquanto Jesus estava vivo. Sim. Os discípulos continuaram com essa tradição, né?
Então, Sim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Perceba que eu estou trazendo bastante a Bíblia para Sim. que o pessoal de casa perceba que não é algo inventado pela Igreja Católica. É Certo. algo que está presente Certo, na profundamente. Sagrada Escritura, né? Profundamente. Então- Com raiz no Velho E no vindo Novo Testamento. Pro Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor, isso aqui Paulo está falando para a comunidade de Coríntios, ou seja, eu mesmo, eu São Paulo, recebi do Senhor o que vos transmiti. E o que eu recebi e o que eu estou transmitindo? Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é para vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo e transmitindo para a comunidade de Coríntios de que ele recebeu isso dos discípulos, porque Paulo não estava na Santa Ceia, né? Exato. Eram os 12 que estavam, mas Paulo recebeu isso dos discípulos que estavam lá. Recebeu de São Pedro, recebeu de São Tiago. Então é algo que foi sendo passado. Sim. Para terminar Sobre dessa as parte passagens. de citar as passagens, as mais conhecidas, talvez, é a multiplicação dos pães, né? No capítulo 6 de São João, o início, Jesus pega o pão e multiplica. E depois também transforma a água em vinho, né? Sim, O isso. milagre das bodas de Caná, onde primeiro Jesus milagre. pega a água e transforma em vinho. Ou seja, Eucaristia, ou seja, a matéria pão e a matéria vinho estão fortemente presentes na vida cotidiana do judeu, na vida cotidiana de Jesus, na vida cotidiana dos discípulos. Perfeito. Bem colocado. E uma base muito forte para falar do pão e do vinho, do porquê esses dois elementos. E também, como tu citou, uma coisa que eu quero ressaltar, Jesus veio para dar pleno cumprimento, ou seja, ele veio para colocar a plenitude daquilo que é para ser, de fato, a nossa vivência em comunhão com Deus. Então, pensando nisso, eu gostaria de perguntar, assim, de maneira muito categórica, para quem talvez ainda tenha alguma dúvida, o que é exatamente a Eucaristia? Se tu pudesse explicar, é um pão abençoado? Porque eu já ouvi isso também, Sim. né? Mas enfim, Pedro, o que é exatamente a Eucaristia? Antes de entrar de novo no catecismo, eu vou trazer Certo. mais uma vez o Evangelho de João que a gente leu. Tá certo? Vou trazer mais uma vez, tá? Acabei de sair do Evangelho de João, deixa eu voltar aqui. Se você, novamente, João capítulo 6, leia todo o capítulo 6 de João, tá? Jesus fala, pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ele não está dizendo que isso aqui é um símbolo, ele está dizendo que é verdadeiro, né? Depois que ele dá todo esse discurso, no versículo 60, vai dizer, muitos de seus discípulos ouvindo, ou seja, muitos dos discípulos de Jesus, não dos 12, né, mas dos discípulos, aqueles que acompanhavam os apóstolos, falaram, essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhe disse, isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir, aonde estava antes? Ou seja, os discípulos ficam escandalizados quando Jesus diz que a carne dele é a verdadeira comida. Jesus não diz que é um símbolo, ele está dizendo que quem comer da carne dele será salvo. Não do pão que ele vai abençoar, é quem comer da carne dele. E continua, as palavras que vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus fala isso, né? Sim. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. Falando Sim. aqui de Judas, né? E Certo. continua. E dizia, por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Quando Jesus fala que a carne dele é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida, isso escandaliza algumas pessoas. E essas pessoas não seguem Jesus. A partir daí, muitos não andavam mais com ele. Porque é uma palavra forte. Sim. Porque não basta pouca fé para acreditar que aquilo realmente
é o corpo de Cristo. Sim. A gente precisa de pouca fé para pensar que é um sinal, mas para acreditar que aquilo é o corpo de Cristo. E continua a confissão de Pedro, versículo 67. Então disse Jesus aos 12. Ou seja, alguns dos discípulos fugiram e Jesus olha para os 12, que ele chamou, e agora é com vocês o papo. Olha como Jesus é uma ironia santa de Jesus, né? Não quereis também vós partir? Jesus percebe que os discípulos fogem por causa do peso das suas palavras. Ele olha para os seus apóstolos e diz: e vós? Vocês também não querem ir? Depois de tudo que eu falei? E Sim. Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? A quem iremos? Tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Ou seja, novamente, São Pedro reconhece e bota sua fé aonde? Na palavra de vida eterna. E qual que é a palavra de vida eterna? Cristo é a palavra. E Cristo é a Eucaristia. Portanto, a Eucaristia é a nossa vida eterna. E Jesus olha com compaixão para Pedro e diz: não vos escolhi eu aos 12? No entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. Portanto, aqui, esse evangelho deixa muito claro o que é a Eucaristia. É o corpo e o sangue de Cristo. Não é um símbolo, não é um sinal, né? E isso, eu nem usei o catecismo ainda, né? Certo. Eu estou usando a palavra de Deus revelada na Sagrada Escritura. Agora que a gente vai entrar no magistério, né? Sim. A Eucaristia, meus queridos, é o corpo e sangue de Cristo. Isso está evidente na Bíblia. O que o Corpo e sangue catecismo de nos Cristo. faz? Vai ajudar a gente a compreender isso um pouco melhor. E que, de fato, como tu disse, é uma verdade que é forte. É uma verdade que exige muito da nossa disposição. Como eu disse antes, vai requerer um esforço, primeiro, né, nosso, de querer e ver, porque isso também eu acredito que é um livre-arbítrio deixado por Sim. Deus, por nós. Deus não impõe suas verdades, Ele nos convida a vê-la e então a gente precisa querer vê-las. E, ao mesmo tempo, uma coisa que me chamou a atenção ali, Pedro, é que às vezes é tão forte que para alguns as pessoas Correm, né? vão correr dessa verdade. E sobre isso, vamos lá, vamos mergulhar um pouco mais. Vamos lá, vamos mergulhar. A gente falou da Sagrada Escritura e agora a gente vai entrar no catecismo e vamos tentar trazer um pouco de filosofia aqui para nós. Vamos certo. vamos arriscar. Bora. Catecismo número 1374. 1374. 1374. O modo de presença de Cristo sobre as espécies eucarísticas, o que são as espécies eucarísticas? O pão e o vinho. É único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim a qual tendem todos os sacramentos. Aqui, muito importante. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, Cristo todo. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. O catecismo está reforçando categoricamente Sim. que ali é a presença real do corpo e sangue de Jesus, Certo, alma e divindade. certo. Na igreja, nós conhecemos isso como uma palavra muito utilizada, que é a transubstanciação. Transubstanciação. Certo. Isso está no próximo número ali, né? No número 1376, né? Pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de nosso Senhor, e toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança a Igreja Católica denominou com acerto transubstanciação. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdura enquanto subsistem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies, inteiro em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Aqui tem muita coisa para a gente explicar. Vamos por partes, tá? Nossa. Primeiro, o que significa transubstanciação? Primeiro a gente tem que entender o que significa substância, tá? Certo. Substância, quando a gente fala a palavra substância, a gente está querendo dizer que é aquilo que subsiste por si.
e não por outro. É aquilo que não depende de um outro para existir. É Certo. aquilo que subsiste por si. Né? Certo. Não pense em substância, água, fogo, ar, químicas, né? Por mais que essas Exato. coisas também sejam, mas o Gilson é uma substância, eu sou uma substância, esse copo é uma substância, por quê? São coisas que subsistem por si. Qual que é a diferença de substância para acidente? Acidente é aquilo que existe na substância. Ou seja, são aquelas características que se colocam na substância. Vamos dar um exemplo muito concreto. Vamos pegar esse catecismo aqui. Gilce, isso aqui é o quê? Um livro, né? Isso aqui é o quê? Um livro. Um livro. Portanto, isso é uma substância. Tá, E isso também é uma substância. tá. Qual que é a diferença entre essa substância É a característica os seus acidentes? dos seus acidentes. Porque ambos são livros, né? Só que esse livro é um amarelo mais clarinho, você que tá aí de casa pode ver. Esse livro é um amarelo mais escuro. Certo. Esse livro é maior em tamanho, esse livro é menor. Isso são os acidentes. Perfeito. Porém, ambos têm uma substância, que é ser livro. Ser né? livro. Um outro exemplo. Eu sou uma substância e sou uma pessoa. Tu é uma substância e é uma pessoa. Porém, os nossos acidentes são diferentes. Certo. Tu tem barba, eu não Ok. tenho. As Né? características. Tu já tem uns fiozinhos brancos a mais que eu tenho menos. Eu sou maior, Sim, tu é sim. menor. Esses são acidentes. Perfeito. Mas os acidentes não mudam a nossa substância. Somos pessoas. Apesar de ser menor, maior, gordo, magro, amarelo escuro, amarelo claro, continua sendo a mesma substância. ok. Deu pra entender um pouco isso? Dá para começar a entender. Dá pra começar. Que existe uma separação, então, vamos dizer assim, na filosofia, entre substância e acidente. Substância é aquilo que é e que identifica aquilo como sendo o que é, independente das características extras, né, dos seus acidentes que estão nessa substância, que acompanham essa substância, Isso aí. né? Tá. Só que qual que é o problema, Gilce? A nossa inteligência, ela conhece através da experiência. Certo? Ou seja, você conhece as coisas através do quê? Olhando, né, Escutando, ouvindo, né, falando, sentindo. tocando. Isso. Porém, nós olhamos para a substância? Aham. Não, nós olhamos para o quê? Para os Pro acidentes. acidente. Eu enxergo a cor. Aham. Eu não enxergo a substância livro, eu enxergo a cor do livro. Certo. Eu não toco a substância, entendeu? Eu toco a matéria, que é Perfeito. maior, que é menor. Eu escuto a voz, que é de uma forma. Nós Perfeito. conhecemos as coisas através dos acidentes. Perfeito. Perfeito. Tanto que Aristóteles vai dizer, São Tomás também, né? Que Sim. o nosso conhecimento se dá através dos acidentes chegando na substância. Perfeito. Através dos acidentes nós vamos conhecendo aquilo que a coisa é. Perfeito. E dessa forma nós podemos reproduzir essa substância várias vezes. Depois que eu conheço que um livro tem que ter uma capa, tem que ter coisa escrita, tem que ter folhas, tem que ter uma cor e um tamanho, eu posso conheci. Isso é um livro. Agora eu posso reproduzir vários outros. Porque Perfeito. eu conheci ele. Tá? Ou seja, nós conhecemos a substância pelos acidentes. Perfeito. Mas o que é essencial? A substância. Os acidentes é aquilo que estão presentes. Perfeito. Primeiro passo. O que é, então, a transubstanciação? O prefixo, eu acho que é, né? Prefixo trans significa mudança. Transubstância, mudança de substância. Quando o padre pega aquela partícula que nós chamamos de pão, e que é um pão, porque tem gosto de pão, cheiro de pão, parece um pão, ou seja, os acidentes ali são os acidentes de pão. É branco, parece pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão. Os acidentes são de pão e a substância é pão. Quando o padre pega o vinho, tem gosto de vinho, cheiro de vinho, é licoroso como vinho, tem os acidentes de vinho e é vinho. Quando o padre pega essas duas coisas e eleva, acontece a transubstanciação, ou seja, a substância pão não está mais ali, se torna corpo de Cristo. A substância vinho não está mais ali, se torna sangue de Cristo. Porém, não acontece mudança nos acidentes, Ok. somente na substância. Perfeito. E isso é um milagre. Por quê? Gilce, se eu pegar esse catecismo aqui e queimar ele, ele vai virar o quê? Cinza.
cinza é a mesma coisa que livro? Não. Então aconteceu uma transubstanciação, mudou de substância. O que era livro virou cinza. Cinza. Os acidentes continuam na cinza? A cinza ainda é amarela, a cinza ainda Não. está escrito, a Não. cinza ainda tem o mesmo tamanho? Não. Então, na mudança substancial de livro para cinza, muda a substância e os acidentes. Se perdeu todos os acidentes. Muda completamente. Na transubstanciação da Eucaristia, muda a substância, porém continua os acidentes. Nós vemos o quê? Pão. Pão. Nós cheiramos o quê? Pão. Nós tocamos, nós sentimos, parece, tudo nos indica que é pão. Mas é o quê? Qual que é a substância que está ali? Cristo. O corpo de Cristo. Nós sentimos o sabor de sangue? Não, nós sentimos o sabor de vinho. Nós sentimos o cheiro de vinho. Nós olhamos e parece vinho. Mas o que tem ali? Cristo. O sangue e o corpo de Cristo. Isso é a transubstanciação. É a mudança da substância, mas permanece os acidentes que são próprios do pão e do vinho. Santo Tomás explica isso através do hino Adoro te devote. Deixa eu pegar aqui para conseguir mostrar para vocês. A imagem que veio para mim quando tu falava é daquela frase que também diz assim: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então essa transubstanciação, ela é real. Já aconteceu com muitos santos, eu creio. Cristo passou a viver, né, neles, cada vez mais presente. E São Paulo, eu acredito que fala, se eu não estou enganado, essa mesma frase. Mas se eu estiver enganado, por favor, me corrijam nos comentários. É Paulo que diz isso. Não sei o que Cristo é Cristo que vive em mim. Então vamos dizer de maneira muito mais objetiva, nós passamos a deixar, quando Cristo vive em nós, nós deixamos nossos vícios, nossas manias, aquilo que nos leva para o pecado, e Cristo passa a viver em nós, nos santificando e nos conduzindo para a vida eterna. Isso. E aí... Mas continua, Pedro. Não vamos muito longe agora. Tá. É isso aí. Vamos pedir ajuda de Santo Tomás, então. Certo. Né? Recapitulando. Transubstanciação é a mudança da substância. Mantém os acidentes. Parece pão, parece vinho, é corpo, é sangue. Tá? São Tomás vai dizer no hino Adoro te devote, né? Que foi composto para adoração eucarística. Eu vos adoro devotamente, adoro te devote, ó divindade escondida. Ou seja, eu estou adorando uma divindade que é revelada, que eu olho e vejo, Deus! Não, eu estou adorando uma divindade escondida. Qualquer pessoa que olha não diz Jesus. Sim. Diz o quê? Pão. Que verdadeiramente oculta-se sobre essas aparências. Uma divindade que se oculta sobre a aparência de pão e de vinho. A vós, meu coração, submete-se todo por inteiro, porque vos contemplo e porque vos contemplando tudo desfalece. A vista, o tato, o gosto falham com relação a vós, mas somente em ouvir tudo eu creio. Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro que essa palavra de verdade. Na cruz, vocês podem ver, né? Vou estragar todo o cenário do Gilson. Nosso cenário, fica tranquilo. Na cruz, São Tomás vai dizer: estava oculta somente a vossa divindade. Gilson, olha para aqui e me diz se você consegue enxergar Deus. Olhando normal. Não tem como enxergar Deus. Não. Nós vemos o quê? Um homem. Nós vemos aqui o quê? O corpo e o sangue de Cristo. Mas nós não vemos Deus. Então, na cruz estava oculta a divindade. Se enxergava o corpo e o sangue de Cristo, certo, mas a divindade estava oculta. São Tomás diz, na cruz estava oculta a divindade. Mas aqui, na Eucaristia, oculta-se também a sua humanidade. Ou seja, na cruz as pessoas viam o corpo e sangue de Cristo, mas não viam Deus. Na Eucaristia, nós não vemos o corpo e sangue de Cristo e nós não vemos Deus. Mas ele está ali, da mesma forma. Sim, sim, sim. Eu, contudo, crendo, professando ambas, peço aquilo que vos pediu o ladrão arrependido, que possa ir para o paraíso. Sim. Não vejo como São Tomé as vossas chagas. São Tomé pediu para tocar as chagas de Cristo para poder acreditar.
Sim. Entretanto, vos confesso, meu Senhor e meu Deus, faça que eu sempre creia mais e mais em vós esperar e em vós amar. A Eucaristia é o maior convite à nossa fé. Ok. O maior convite à nossa fé não é acreditar em milagre de cura. Certo. Não é acreditar em milagre de uma, sei lá, um emprego que a gente conquista. Sim. O maior milagre de fé é acreditar que o meu olho tá vendo pão, a minha boca tá sentindo pão, mas aquilo ali é o quê? É o corpo e o sangue de Cristo. Outros filósofos também trataram dessa questão de uma maneira um pouco diferente. Alguns filósofos diziam: nossos sentidos nos enganam, ou seja, nossos olhos, nosso paladar, nossos ouvidos, eles podem nos enganar e nos enganam, porque muitas vezes a gente fica preso nos acidentes, né, vendo as cores, os formatos, e não consegue ver a substância, a essência do que está ali diante de nós. Sim. Eu acredito que isso também é um grande mal atual, onde as pessoas elas levam muito em conta aquilo que vem, aquilo que está nas redes sociais, aquilo que são as aparências, né, os acidentes, e não conseguem perceber a essência do que, né, o que de fato é o caráter daquela pessoa, o que de fato é a mensagem que está ali, o que de fato é a verdade do que está diante de nós. Sim. E então, falando um pouco da minha experiência, assim, de maneira, espero, né, que só para contribuir, eu mesmo tenho que fazer constantemente um exercício de pegar a minha imaginação e a minha vontade e colocar ela nesta verdade. Eu preciso, todos os dias, em toda a Santa Missa, em todo momento, olhar para e ver, de fato, Cristo ali sendo Transubstancializado. transubstancializado. E quão também bonito e profundo é termos a permissão de, primeiro, estarmos próximos de Jesus. E segundo, dele habitar em nós. Então, isso, para mim, me comove profundamente. Quando eu percebo que a gente foi agraciado por Deus para que estar na presença dele e ele habitar em nós, na Eucaristia. Então, é muito profundo, muito bonito e acredito que quanto mais a gente coloca a nossa fé nisso e nos coloca e nos permite ver isso, porque é preciso ter uma permissão. Uma das coisas, Pedro, só mais uma contribuição rápida sobre isso. Uma vez eu tive medo das verdades, como essa que tu estás trazendo, porque acontece algo com a gente. Acontece uma transformação. E eu tinha medo dessa transformação. Porque Cristo vai nos transformar. Isso vai ser inevitável. E eu tinha medo dessa transformação que Cristo ia fazer em mim. E o mais interessante disso tudo é que é lindo. É que é incrível. É que é de fato a vida eterna no sentido de água viva. Eu posso dizer com toda a tranquilidade, você que está em casa, se permita ver isso que a gente está conversando aqui, sobre o que a gente está falando. Se esforce, use a sua imaginação, as suas faculdades humanas, abra elas para ver. Porque se não acontecer isso, você não vai ver. Deus não vai te obrigar. É preciso que você, no momento que esteja na Santa Missa, quando esteja estudando, quando esteja diante desse tema, de fato se abra. E essa é uma coisa que eu estou batendo hoje nessa tecla, porque é preciso que aconteça de dentro para fora, né? Nós precisamos escolher ver, porque senão não veremos. Está, né, na Bíblia, quem tem olhos que vejam, né? Tem ouvidos que ouçam.
Precisa acontecer uma transubstanciação no nosso interior, de certa No forma, nosso né? interior, A que- gente tem que manter os nossos acidentes, mas a nossa substância, por mais que não é mudada, mas a nossa fé, a nossa transformação tem que acontecer, né? Isso. E acontece, acredito que a mudança interior que acontece é o resgate. É, de fato, voltarmos àquilo que foi concebido por Deus, né? A nossa... eu acredito que Cristo veio para nos resgatar. Sim. Para nos trazer de volta para a nossa verdadeira natureza. Então, Cristo em nós é esse resgate daquilo que Deus concebeu e que viu que era bom. Que depois veio o pecado, e enfim. Mas voltando então, se permita. Continue, Pedro, por favor. Bom que tu traz essas reflexões que às vezes eu tô empolgado na teoria e às vezes o pessoal de casa deve enjoar de filosofia um pouquinho. Sim. Mas para encerrar essa parte, a gente passar Certo. para o próximo tópico, eu só queria enfatizar aquilo que o número 1377 diz. Certo. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração. Qual que é o momento da consagração? Quando o padre pega o pão, eleva o pão, aquilo ali é o corpo de Cristo. E perdura enquanto subsistem as espécies eucarísticas de Cristo. Ou seja, quando deixa de ser o corpo de Cristo ali? Quando não tem mais as espécies. O que são as espécies? A matéria. Vamos dar um exemplo muito concreto. Se por acaso, às vezes, em algum lugar, infelizmente, cai uma hóstia no chão, acaba sujando, não sei, acontece alguma coisa assim, que não deve acontecer, mas acontece. Nós pegamos, e é isso que a gente faz com os vasos, né? Com os panos, com o sanguíneo, com o corporal. Nós colocamos na água. Por que se coloca na água? Porque a água faz com que a matéria que está ali, pão, vá fazendo o quê? Vá diluindo. Certo. A partir do momento que não tem mais acidente, não tem mais matéria, pão, não tem mais corpo de Cristo. Certo. Porque o corpo de Cristo existe enquanto existe a matéria, né? Por isso, outro exemplo, quando nós comungamos o corpo de Cristo, há quanto tempo Cristo ainda existe dentro de nós, né? Enquanto corpo? O tempo que demora para a matéria, pão, se diluir no nosso organismo. Certo. E não ser mais matéria. Então, por isso... Ou seja, por isso que aquela Eucaristia que está reservada no sacrário ainda é o corpo de Cristo, porque mantém a matéria. Certo. Então, perdura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma das suas partes. O que significa que Cristo está inteiro em cada uma das suas espécies? Quando tu vai na missa, Gilce, tu comunga só do pão, só do vinho, dos dois... O que tu pão. comunga? Do pão. Isso. Quando tu comunga do pão, tu tá comungando o quê? Num primeiro momento eu pensei que fosse só corpo. Esse que é o ponto. A maioria das pessoas pensam que quem comunga do corpo só comunga o pão e quem comunga do sangue é o padre. Não. Quem comunga do pão tá comungando corpo e sangue de Cristo. Porque ambos estão nas duas matérias. Porque corpo e sangue são um só, né? Não tem como Ok. tu separar, Entendi. né? E o padre que comunga do cálice, comunga corpo e sangue de Cristo no cálice, corpo e sangue de Cristo no pão. Entendi. Ou seja, o corpo e o sangue de Cristo estão por inteiro na hóstia, no pão, e estão por inteiro também no sangue, Entendi. no cálice. É o que diz o catecismo. Entendi. Algumas pessoas, eu não lembro qual que é o problema, mas tem algumas pessoas que não podem comer, não podem tomar hóstia. Eu não lembro agora o que é, mas é por causa do trigo, né? Por causa de algum problema com o trigo. Eu esqueci o nome da doença, enfim, né? Então tem algumas Sim. pessoas que o padre consagra um cálicezinho a mais e elas comungam do vinho, né? Entendi. E ali estão comungando do corpo e sangue de Cristo. Entendi. Porém, a igreja diz, né? Eu não lembro agora aqui qual que é o capítulo do catecismo, né? Mas tem um momento que a igreja fala que é muito importante mesmo assim que em alguns lugares a gente comungue das duas espécies, Entendi. do vinho e do corpo, né? Mas Entendi. quando tu comunga da hóstia, do pãozinho, tu tá comungando o corpo e sangue de Cristo. Entendi. E em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Se eu pegar uma hóstia muito grande, desse Sim. tamanho, e quebrar, o que é aqui e o que é aqui? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Se eu partir, corpo de Cristo. Se aquilo partir, se eu pegar uma hóstia pequena, assim, desse tamanho, e partir, ambos serão corpo de Cristo. Quando Certo. deixa de ser corpo de Cristo? Quando não tem mais a matéria, o acidente o ali, acidente, as pão. espécies de pão. Então, quando eu diluo, né?
Mas enquanto é um farelo, ainda tem matéria e acidente de pão. Ainda é corpo e sangue de Cristo, né? Perfeito. Então é importante que a gente cuide disso, principalmente na hora de a gente comungar, né? Às vezes a gente recebe a Eucaristia, ficam uns pedaços ali, aquilo é o corpo e sangue de Cristo por inteiro, né? Por inteiro. Eu lembro de uma vez que eu fui numa capela com um padre e, infelizmente, tava uma fila grande de pessoas e tava acabando a quantidade de hóstias que o padre tinha. Então ele teve que partir uma hóstia pequena em 4 para dar para as pessoas. E as pessoas acharam estranho. Depois ele explicou: cada pedacinho que vocês comungaram é a mesma coisa que os outros comungaram um pedaço maior. Qual que é a diferença? A matéria. Num tinha mais matéria e outro tinha menos matéria. Mas a presença real do corpo de Cristo era por inteiro ali. Por inteiro. Perfeito. Acho que Muito bem colocado. dessa parte dá para respirar um pouco agora, né? Isso. Então, sobre o que é a Eucaristia, a gente conseguiu passar aí um bom tempo falando sobre isso. E acredito que você que está em casa também pôde pensar e refletir sobre essa pergunta: o que é a Eucaristia? E agora, indo para um outro ponto, então você até citou ali, Jesus na Santa Ceia, ele deu um mandamento ali, ele nos ordenou a fazer algo a respeito da Eucaristia. E ele nos disse, então, fazer isto em memória de mim. E como hoje toda a Santa Missa ela está organizada para conservar isso, Pedro. E esse mandamento, de fato, como isso implica, ou seja, como isso impacta na nossa vida, no dia a dia. Né? Não sei o que tu poderia... Vamos responder essa pergunta em 2 partes. Tá. Primeiro mostrando que Jesus pede que a gente faça isso em memória dele, e depois mostrando como isso impacta, então, na nossa vida, né? Certo. Podem pegar em casa Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Vai nos dizer: e tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos: continuai fazendo isso aqui. Sim. Não é para só eu fazer, continua. 1 Coríntios 11, 24, eu já li para vocês, que é Paulo dizendo para continuar, que ele recebeu isso dos discípulos. Mas no Atos dos Apóstolos tem uma passagem muito bonita também, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que vai reforçar essa memória, né? Versículo 42. A primeira comunidade cristã, isso é um relato, né, da primeira comunidade cristã. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Ou seja, já mostra que as primeiras comunidades, após a morte de Cristo, faziam o quê? Ensinamento dos apóstolos, nós chamamos de tradição. Sim. A comunhão fraterna e a fração do pão. Ou seja, aquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Certo. Atos dos Apóstolos 20, mais uma passagem que também traz isso, né? No versículo 7. Atos dos Apóstolos 20, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo. Eles estavam reunidos para fazer o quê? Fração do pão, celebrar a Eucaristia, celebrar a Santa Missa. Por mais que a primeira celebração da missa foi feita por Cristo na Quinta-feira Santa, Cristo ressuscita no domingo. Por isso que o domingo é o nosso dia perfeito, dia do Senhor, né? Porque também os discípulos faziam isso no primeiro dia da semana. Certo. E, para encerrar essas passagens bíblicas, 1 Coríntios, a carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A gente leu um pouquinho isso antes. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Depois o pessoal não pode dizer que católico não lê a Bíblia, né? Nós estamos falando sobre a Eucaristia, que só tem na Igreja Católica, e nós só estamos usando a Sagrada Escritura, basicamente. A gente vê no Catecismo também, mas bastante. Coríntios, 1, capítulo 11, versículo 26. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, quantas vezes nós temos que fazer isso, né? Até que ele venha. Até que ele venha. Nós não podemos parar de fazer isso, né? Todos os dias é celebrado missa no mundo. Certo. Todo dia, ao mínimo, uma missa é celebrada. Até que Jesus volte. Sim. E daí nós encontraremos ele na sua glória no céu. Certo. Então Jesus manda fazer isso em memória dele.
Por que que ele manda isso? E agora respondendo a segunda pergunta, para a nossa vida eterna. O caminho para chegar até a vida eterna é reproduzir essa ceia do Senhor. Foi o momento que o Senhor antecipou a morte de Jesus na cruz. Ela é antecipada Sim. pela Quinta-feira Santa, que é Sim. quando Jesus se entrega como corpo e sangue aos discípulos. Sim. Portanto, a Santa Missa que nós celebramos hoje, memória, presença disso que aconteceu lá, Sim. é uma antecipação da segunda volta de Cristo, que é Certo. na eternidade, que é no céu, quando nós nos encontraremos perfeitamente com Ele. Entendido. Então, o que devemos fazer é, de fato, primeiro dia da semana, né? Estar, Domingo. né? Primeiro dia da semana estar presente para a celebração eucarística. É aí. isso? Isso aí. No mínimo, né? No mínimo. E como que a gente se prepara, Pedro, para receber essa Eucaristia? Muito importante. Precisa se preparar? Posso ir de qualquer jeito? Pode ir. Vai de qualquer jeito, que vai pro inferno de qualquer jeito também. 13:85, vamos pro catecismo. Voltando pro nosso queridinho, hoje também estamos usando bastante ele. 13:85. Como a gente se prepara para receber, então, a Sagrada Eucaristia? O catecismo vai nos dizer algumas das coisas que eu gostaria de focar. Certo. Primeiro, 13:85. Para responder esse convite, fazer isso em memória de mim, comungar, devemos nos preparar para esse momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Vamos retomar 1 Coríntios 11, que a gente acabou de ler. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Vou ler mais uma vez. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e sangue do Senhor. Ou seja, uma blasfêmia aqui, né? Certo. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe sua própria condenação. Quem comunga do corpo de Cristo de forma indigna, Sim. comunga a sua própria condenação. Certo. Quem está consciente, portanto, de um pecado grave, deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. E aqui é muito importante. Primeiro passo, então, para poder comungar, confissão sacramental. Se nós Certo. temos um pecado grave, nós não podemos comungar de forma alguma. Certo. O pecado grave que às vezes eu percebo, né, nas pessoas, não porque eu conheço o pecado delas, mas porque a gente vai na missa todo domingo e vê, né? As pessoas não vão na missa todo domingo. Certo. Não ir na missa todo domingo é um pecado grave. E que para, então, comungar, Precisa confessar. antes precisa fazer a confissão. Se você não vai na missa todo domingo, você não pode confessar. Você Não pode comungar. Não, você não pode... Obrigado. Você não pode comungar. Você tem que confessar para poder comungar. Porque Deus é um Deus chato, é um Deus rígido que quer a tua condenação. Não. Porque, imagina, tu tá dizendo que tu ama a Deus. E que Ele é o amor e que tu quer ir pro céu. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E tu não vai uma vez por semana ver o amor da tua vida. É mais ou menos isso. Gil, se tu ama a Dani, Sim. mas tu não vai uma vez por semana gastar 1 hora tua com ela. Certo. É como se fosse isso. Isso não é amor, né? Não. Então, por isso que nós precisamos, no mínimo, participar da missa todo domingo. Para, né, de uma forma bem espiritual aqui, né? Demonstrar um primeiro passo de amor. Certo. Primeiro passo é a confissão. Segundo passo, no 13:87, o catecismo vai dizer: a fim de se preparar convenientemente para receber esse sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja. Certo. E ele cita o número do Código de Direito Canônico. Eu vou pegar aqui. O 365? O 1387, na nota de rodapé 365, cita o número 919 do Certo. Código de Direito Canônico. Tá aqui. Porque está dizendo, precisamos observar um jejum. Qual que é esse jejum? Código de Direito Canônico número 919. Quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se por pelo menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão de qualquer alimento ou bebida, exceto água e remédios. Então, se você vai participar da missa,
você tem que ficar no mínimo 1 hora antes de comungar sem comer alguma coisa ou beber alguma coisa que não seja água e remédio. Ok. A não ser, e aqui vai dizer depois, nos casos graves, né? Tem uma pessoa que tem alguma dificuldade, tem uma restrição alimentar, tá passando por uma doença, tá? Sim. Tudo bem. Sim. Mas se não, né, se não é esse caso grave, no mínimo 1 hora antes da comunhão não pode comer nada. Ok. Né? Entendido. Isso também, por ser uma regra, portanto, é matéria de confissão. Nós precisamos também nos atentar a isso, né? Sim. Por que essa lei, né? Por que isso? Para realmente preparar o nosso interior de uma forma até mesmo física, pela parte de não estar saciado. Quando a gente está completamente saciado, dá um fastio, dá um sono, dá um cansaço, né? Então, de uma forma física... e depois também de uma forma propriamente biológica, né? Certo. De não estar com muita coisa no nosso organismo, que nós vamos receber o corpo de Cristo. Certo. E por fim, de uma forma espiritual. Nesse momento, o nosso alimento não é um X, uma pizza, é o corpo de Cristo mesmo, né? Sim. Existem pessoas que se alimentavam diariamente do corpo de Cristo e isso bastava. Então, confissão sacramental, jejum eucarístico. Sim. Depois... A atitude corporal, através dos gestos e roupas, há de traduzir o respeito e a solenidade, a alegria desse momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Certo. Meus queridos, participar da Santa Missa não é ir de qualquer jeito, né? Nós precisamos ter uma atitude corporal da nossa roupa que expresse a dignidade de onde nós estamos indo. Se eu vou para um jogo de futebol... de terno e gravata, por mais que a gente brinca que o jogador às vezes joga de terno, né? Sim. Eu não vou estar pronto pra jogar bola, porque aquilo vai me impedir, vai me travar, É, justamente. vai atrapalhar os outros, eu não vou Sim. estar no mesmo uniforme que o meu time. Sim. Se eu vou pra Santa Missa de uma missa que de uma forma de uma vestimenta que não é próprio disso, eu tô mostrando que eu confiro um valor pra Santa Missa da mesma forma que eu confiro um valor pra praia, porque eu vou de chinelo, bermuda e camisa de time. Sim. Pra onde eu vou de chinelo, bermuda e camisa de time? Pra praia, pra casa de um amigo, talvez, pra uma coisa assim, pra ficar em casa. Eu não vou numa reunião de trabalho assim, Certo. entendeu? Eu tenho que Certo. dar uma dignidade pra aquele momento. Perfeitamente. Então, a vestimenta é muito importante. Não só por ti, mas por outros. Tu vai com uma roupa muito chamativa, tu tá tirando a atenção de outras pessoas pra Eucaristia e chamando pra ti. Isso aí. E Frei Gilson diz que o centro da nossa vida é Jesus. Tu és o centro da nossa vida, não eu sou o centro da vida dos outros. Então eu não preciso Sim. chamar atenção, né? Por isso que Isso o aí. padre já tá lá com uma casula brilhante. Pra quê? Pra que os nossos olhos se voltem não pro Pra padre lá. Ezequiel, mas pro Cristo que tá no padre Ezequiel, né? E por fim, então, um dos últimos requisitos importantes, confissão, está em estado de graça, jejum eucarístico, uma vestimenta. E no número 389... a igreja obriga os fiéis a participar da divina liturgia aos domingos e nos dias festivos, e a receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal. Então, se você é católico, você tem que receber no mínimo a Eucaristia uma vez por ano. Certo. Também é um pré-requisito, assim, né? Acho que Entendi. Com a devida preparação, né? isso. Muito bem. E até mesmo aqui falou um pouquinho os gestos, né? Precisam se traduzir em respeito, ou seja, todo o nosso ser deve se preparar para estar diante do Senhor. Sim. E não como eu falei no começo, não de qualquer jeito, mas enfim, com respeito, com a reverência e com a nossa consciência preparada para, de fato, ser casa boa, casa limpa para o Senhor habitar. Então, que a gente possa se preparar adequadamente. E pensando no depois, bom, fui, né? As pessoas podem receber a Eucaristia tanto direto na boca, né? Ou com a mão esquerda sobre a mão direita. E então a hóstia é colocada em cima da mão esquerda, a gente pega com a mão direita e leva até a boca. Isso. Cuidando para que nenhum fragmento fique, né, na mão. Com o devido respeito, né, ao se aproximar do ministro ou do padre. E também... Então a gente recebe, coloca na boca, e qual é o comportamento adequado após isso, Pedro? Como que a gente deve se portar após receber a Eucaristia? De um modo bem espiritual primeiro, né? Pense você aí de casa. Se você recebesse, né, se você estivesse numa monarquia e recebesse o rei do seu país, sei lá,
Não é para isso que monarquia. Mas enfim, se o rei viesse te visitar, como é que tu ia receber ele? Tu ia estar de qualquer jeito, tu ia sentar de qualquer jeito, tu não ia ter uma postura, tu não ia ter um modo de falar, tu não ia dar toda a tua atenção a ele, tu não ia ficar tipo assim, ó, meu Deus, é o rei que tá aqui, né? Sim. Tu não ia fazer isso, né? Sim, Se o Cristiano Ronaldo visitasse tua casa hoje, tu não ia estar assim, tu não ia ficar prestando, dando toda a tua atenção. Sim. Imagina o rei do universo. Sim. Então, depois de receber a Eucaristia, o que nós temos que fazer? Voltar para o nosso banquinho com muita calma, com muita paciência. Aqueles que puderem se ajoelhar, aqueles que não puderem se ajoelhar, fiquem de pé. Aqueles que não puderem nem se ajoelhar, nem ficar de pé, então fiquem sentados. Certo. Mas nós temos que, ao máximo, dispor o nosso corpo para esse momento de oração. Ajoelha no teu banco, ajoelha no teu banco, fecha os teus olhos Certo. e nesse momento faz a tua oração. E o que é fazer uma oração aqui? Pode rezar Ave Maria? Pode rezar Pai Nosso? Pode. Não é o recomendado. O que é o recomendado? Esse é o momento que tu tem para conversar. Se viesse o Cristiano Ronaldo, o rei, uma pessoa famosa, tu não ia ficar fazendo coisa pronta, tu não ia ficar lendo um texto pronto, por mais que tem toda a dignidade da oração. Tu ia querer falar algo do teu coração. Sim. Tu ia querer falar algo das tuas... eu preciso disso, eu tô passando por isso. O que eu posso fazer com isso? Me ensina aquilo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que se ajoelhar no nosso banco, fechar os nossos olhos e conversar com Cristo que está dentro do nosso coração. Assim como se nós encontrássemos ele frente a frente. Nós também Perfeito. íamos fazer isso. Sim. E nós estamos encontrando. Mais frente a frente ainda, porque está dentro de nós. Certo. Então nós temos que conversar, contar as nossas angústias, agradecer o nosso dia, Certo. contar as nossas aflições, contar as nossas tristezas, derramar tudo que a gente tem carregado daquela semana ali naquele momento. Conversar como um diálogo, como um amigo, como uma conversa. Sim. Esse é o momento de mais intimidade que nós temos com o Senhor. Nossa. Portanto, é o momento de mais importância daquilo que a gente tem para falar. Sim. Se a gente está precisando de tal coisa, é o momento que a gente tem que falar: Senhor, eu tô aqui, tô te comungando, eu preciso disso. Certo. Senhor, eu tô aqui para te agradecer por isso. Nossa. Então é o momento para a gente rezar, né? Sim. Tanto que vários santos, dentre eles até o Padre Pio, fala que no mínimo nós precisamos ficar 15 minutos, né, em oração. É muito difícil a gente fazer isso hoje, Sim. né? Sim. Mas esse momento, depois da comunhão, em que tu vai pro teu banco, até o padre falar oremos, Sim. tu fica em silêncio ali rezando. Esquece telefone, esquece isso. Claro, tem os seus poréns, né? Às vezes tem uma mãe com uma criança, enfim. Mas te concentra para aquilo. O máximo possível. O né? máximo possível. Justo. Não conseguir muito tempo, acabou a missa, o padre não vai te mandar embora e fechar a igreja. Ainda tem um tempo. Sim. Te ajoelha no teu banco e faz a tua comunhão ali. Continua a comunhão ali, mesmo depois da missa. Que legal. E depois vai e organiza tuas coisas, né? Sim. Nem isso eu consigo. Volta pra tua casa, te ajoelha na tua casa e continua a tua comunhão ali espiritual. Sim. Também é uma possibilidade, né? Mas Sim. guardar esse momento realmente pra isso. Não pra ficar olhando pros lados, cantando a música junto. Se a música te ajudar, canta. Mas enfim, tenha um momento de oração pessoal com o Senhor, né? De reflexão interna, né? Isso aí. E outra coisa que é muito importante, a todo momento, meus queridos, estejam olhando pro padre, Isso. para o altar. Mesmo que tá com o folhetinho na mão, esquece o folhetinho. Porque principal tá lá no a altar. palavra nos vem através da audição. Os discípulos, São Paulo não conheceu Jesus por uma palavra escrita. São Paulo conheceu Jesus por um contato com ele pelas escuta dos apóstolos. Olhando, escutando. Então, olhem para o altar, vivendo com olhem ele. para quem está proclamando as leituras, olhem para o padre, olhem para lá, de maneira muito especial. Para que tem uma sinetinha, glim, 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 para também reforçar isso. Quando o padre eleva a hóstia, eleva o cálice, a gente não abaixa a cabeça. Às vezes eu gente tô olha lá pra e eu hóstia. vejo, né? O padre fala as palavras, ergue e tá todo mundo assim, ó. Cabeça baixa. Né? Levanta a cabeça, é Cristo que tá ali te olhando Olha pra Cristo. e tu tá assim. Então, nunca tirem os olhos das três partes importantes, né? O padre na sua cadeira, onde faz as orações. O padre quando tá no altar. E depois a palavra, que é quando tá Sim. sendo proclamada pelos leitores ou se não pelo padre. Certo. Ah, mas o ministério toca tão bem. Não, Deixa a música deixa o de ministério lá, É né? segundo plano. 19º plano, 19º, né? tá Isso. bom. A importância tá ali no que tá acontecendo no presbitério. Isso aí. No padre, na cadeira e na palavra. Ah, mas Perfeito. não, lá, vamos se concentrar lá. Muito bem. Que tema profundo, né? Bastante. Bastante. Falamos bastante e acredito que ainda teríamos muito para falar, né?
porque é um tema muito profundo e eu fico muito feliz de poder estar tratando desse tema. Espero que você que está aí nos assistindo esteja curtindo, comentando, colocando aí o que está impactando você sobre esse tema. E eu quero então agradecer, Pedro, agradecer primeiramente a Deus por nos dar força, né, colocar o Espírito Santo para nos conduzir nesses momentos. Agradecer também o nosso pároco, mais uma vez, o Padre Ezequiel. Obrigado, pároco Ezequiel Perche, por estar nos possibilitando esse nosso trabalho aqui, né, Pedro? Sim. Sem a permissão dele e a orientação, nós não poderíamos estar aqui. Obrigado a você, Pedro, também. Eu que agradeço. Pela tua disposição por estar aqui e compartilhando todo esse conteúdo que é riquíssimo, riquíssimo. Você que assistiu, ficou com dúvida, volta, assiste mais uma vez, comenta, pergunta se tiver alguma dúvida. A gente pode olhar os comentários e trazer as respostas no próximo episódio ou responder lá mesmo, né, no YouTube. Agradecer mais uma vez a Dani que está aí nos ajudando e todos que de alguma forma contribuem tanto para este programa quanto para a igreja no sentido geral. Sim. Né, contribuem para que Cristo seja levado a todos os corações. Então, obrigado a todos vocês. Até mesmo quero ressaltar neste final de semana que tivemos na nossa paróquia uma ação em prol de uma pessoa que estava precisando muito. E eu vi ali muitas pessoas engajadas, né, vendendo galeto, né, cartão. Como é bonito ver, né, essas ações fortes assim, das pessoas umas buscando ajudar as outras. Sim. Cristo vivo, né, nos servir. Então, eu todo esse agradecimento para dizer o quanto o nosso coração se alegra. Sim. Por estar aqui conversando com vocês e viver essa fé que é muito bonita, muito linda e que Deus nos deu a graça, então, de poder estar diante e ter o Senhor Sim. em nosso coração, dentro de nós. Já que te atrapalhando, tu agradeceu várias Por favor. coisas, queria também, para todo mundo, agradecer também ao Gilce, né? Obrigado. Vocês aí de casa pensam, né, que ele tá ganhando alguma coisa e tá ganhando é nada. Tá ganhando é só trabalho e perca de tempo, né? Perdendo tempo para Deus, que é ganhar Investimento, tempo. né? Mas enfim, porque esse podcast não é só vir aqui gravar, né? Não, tem não. todo um preparo que ele tem que deixar do tempo dele, da família dele, das coisas dele, para estar aqui organizando, né? Eu sou celibatário, a minha função é essa, né? Então eu não tenho uma família, eu não tenho um emprego, tenho a minha família, enfim, né? Mas não tenho uma esposa, não tenho filhos. Então eu não tenho mais tempo para isso, né? O Gilson e a Dani, enfim, eles deixam o tempo deles, que eles poderiam estar com a família deles, com as coisas deles, para estar aqui trazendo isso para vocês e sem nenhum retorno financeiro, né? Pelo contrário, ainda gastos, né? Então, rezem, né, por nós, rezem por eles, para que essa missão que é para vocês possa ser continuada, né? Isso é um grande exemplo para nós, né? Isso aí. Que Deus seja sempre o centro, né, da nossa vida. Que eu tenho uma frase que eu escuto das pessoas que muito comum no dia a dia: quem tem saúde tem tudo. As demais coisas a gente corre atrás. Eu tenho que falar para as pessoas nesse momento: quem tem Deus tem tudo. Mesmo não tendo saúde, Ele nos concede a força e tudo o que é necessário para que a gente possa caminhar e fazer da nossa vida aquilo que realmente tem sentido. Porque o sentido da nossa vida é, de fato, essa preparação para a eternidade. E que, de fato, nós possamos olhar para isso que é eterno, a nossa preparação, Deus, que os nossos olhos estejam voltados para aquilo que é eterno. Que essa é uma dificuldade imensa, né? Viver no mundo e muitas vezes acabar se distraindo com aquilo que é passageiro. Sim. Então, pessoas que estão nos assistindo, muito obrigado por você que está aqui. Mande para as pessoas que você ama. Se inscreva no canal. Vamos chegar aos 1.000 inscritos, né? Passamos dos 320. Eu larguei a régua lá em cima, né? O Pedro agora não é mais chegar aos 400, é chegar aos 1.000. Mas é assim que é a obra, né? A gente vai degrau por degrau, passo a passo, e a gente vai construindo. E juntos a gente vai fazendo essa obra acontecer. Podemos orar, Pedro? Com para certeza. concluir? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor por nós. Tu poderia ter escolhido qualquer forma de estar presente com a gente. Qualquer forma de um rei glorioso que vence, que domina,
mas tu escolheu a forma mais simples, que é o pão e o vinho. A forma mais cotidiana, a forma mais acessível a todos. Porque tu és um Deus acessível. Porque tu és um Deus presente. E por isso tu escolhe aquilo que é mais fácil para as pessoas. Porém, Senhor, nós muitas vezes não conseguimos isso. Nós não conseguimos te seguir. Porque mesmo tu fazendo de tudo por nós, mesmo tu se transformando num pequeno pedaço de pão, nós não conseguimos dedicar tempo ao Senhor. Nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos egoístas. Que a próxima vez que nós comungarmos, o nosso coração possa ser totalmente tomado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua graça, pelo Teu amor. Restaure em nós um amor pela Eucaristia, um amor pelo Teu corpo, pelo Teu sangue. Que nós possamos, Senhor, Te amar, amar o Teu coração. Que nós possamos entrar nas Tuas chagas. Que nós possamos participar do Teu corpo. Nos ensine isso, nos guarde, nos proteja. Pedimos intercessão da Sagrada Família, Nossa Senhora São José, que levaram o corpo de Cristo quando era pequeno, que cuidaram do corpo de Cristo, que zelaram pelo corpo de Cristo e que hoje vivem plenamente junto dele. Nós possamos também ser esses que zelam pelo corpo do nosso Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Tarcísio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Avisos então finais. Todo primeiro domingo do mês, às 18 horas, temos a Santa Missa da Novena pelas Famílias, no centro da cidade de Três Coroas, na paróquia, né? Na Igreja Matriz. Também a festa da nossa paróquia vai acontecer no dia 13 de julho. E adquira seu cartão para o almoço, vai ter um almoço muito especial. À tarde vai ter um momento festivo. Populares ali. Um momento festivo. Bandinha. Uma bandinha, muito bonito, sempre com um almoço maravilhoso. Você pode se dirigir até a secretaria da igreja e adquirir seu cartão. No ano passado foi sucesso absoluto, bateu recordes. Que bom. Então, esperamos todos novamente para fazer dessa festa a beleza que ela sempre está sendo, né? E, mais uma vez, eu reforço, deixe seu comentário, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe muito a nossa vida, a nossa casa, nesse ano do Jubileu da Esperança. Amém. Obrigado, Pedro. Um abraço a todos. Deus abençoe.